tá? Então, eu vou dar a introdução no tema, né, que foi uma sugestão do Dr. Carlos, e depois que eu percebi o quanto é importante essa temática, o quanto é importante a gente falar desse tema, porque com tanta correria em outras coisas, a gente esquece, às vezes, de prestar atenção nas exigências e contrapartidas aí dos municípios e dos órgãos de saneamento, por sua vez, e etc., né? Então, meu nome é Ítalo Mazzucato, sou arquiteto urbanista de formação, sou CEO da Smart G, que é a empresa de urbanismo na região de Franca que a gente tem. E eu faço um trabalho na internet, no Instagram também, sobre burocracia, onde eu tento agregar valor na vida dos loteadores aí, sobre a questão dos documentos e a rapidez e efetividade da tramitação do operacional de documentos para loteamentos. Então, quem quiser depois me seguir é @Ítalo Mazzucato. Então vamos lá, termo contrapartida urbanística, não tem definição na lei, tá? Não existe isso daí em nenhum local utilizando este termo, embora a gente encontre isso em algumas legislações municipais complementares, né? Então você vai pesquisar, cada município chama de uma coisa, contudo na lei federal, nem na 6766, nem em nenhuma outra, a gente encontra o termo de contrapartidas urbanísticas. Só que é um tema que precisa sim ser avaliado, né, no contexto do direito urbanístico. Então, Lei 6766, o município precisa cumprir uma função social no desenvolvimento da cidade. A lei deixa claro que a cidade tem uma função e essa função, a partir do âmbito federal, precisa ser cumprida, as funções sociais, ambientais, de segurança e por aí vai. O Estatuto da Cidade é uma lei que depois da 6766 vem destrinchar esses usos da propriedade e as funções da cidade para ser cumpridas aí como se fosse um manual. Então, bem coletivo, segurança, bem-estar dos cidadãos e equilíbrio ambiental, basicamente, tá? Fala no artigo 2º do direito que todo mundo tenha cidades sustentáveis, terra urbana, moradia, saneamento, infraestrutura, transporte, serviços públicos, trabalho e lazer. Então, isto é lei e a cidade precisa cumprir, tá? Gestão democrática, então, é a participação de todo mundo, né, de todos os cidadãos e das associações, etc., no desenvolvimento da cidade. Então, a gente vê que a cidade precisa, ela tem uma função a ser cumprida e o que vai acontecer com ela precisa ter por lei a participação da população e dos agentes desenvolvedores, que nós fazemos uma grande parte disso hoje, né? Também no Estatuto da Cidade tem parceria, né, entre os governos e a iniciativa privada para esse desenvolvimento da urbanização. Ainda no artigo 2º da Lei Federal, que é o Estatuto da Cidade, nós temos a justa distribuição dos benefícios e ônus decorrentes do processo de urbanização. Então, é garantido por lei essa justa distribuição para todo mundo. Nada pode ser feito de forma injusta, certo, mulher? E, no 11, recuperação dos investimentos do poder público que tenha resultado a valorização de imóveis urbanos. Então, quando o próprio município gasta com alguma coisa, o município tem o direito da restituição desses valores de alguma forma. Então, mostra aqui que ele pode sim repassar algo em relação ao desenvolvimento da cidade para um ente desenvolvedor que não seja ele mesmo. Dr. Vicente, tive a oportunidade de conhecer de muito perto e conversar bastante no livro, né, do Dr. Vicente e do filho dele. Tem essa frase aí, essa vista que eles tinham sobre o tema, né? Parcelamento do solo pode ser analisado em várias perspectivas. E nós temos a civilista, né, a parte legal da coisa, e a parte cidadão e etc., né, os moradores, proprietários, destinação de terra. A parte urbanística, que é a questão da cidade física, e ambiental, que são aquelas segurança, né? Conforto e etc. Tudo que vier da cidade e da nossa atividade como loteadores tem como ser analisado a partir dessas 3 visões e precisa ser analisado a partir dessas 3 visões. A aplicação das contrapartidas está protegida em lei e a gente entende que ela é crucial para fortalecer o direito urbanístico.
ela é uma coisa boa, né? As contrapartidas são bem-vindas porque nós, como agente desenvolvedor, estamos fazendo um bem ou um mal para a cidade, na raiz, tá? E a lei vem de uma forma interessante proteger esse desenvolvimento para que tudo não fique a ônus do poder público e considere-se que até aí nós estamos falando de uma coisa que é justa. Então vamos lá. Quando o município vai autorizar um loteamento, ele tem o poder de permitir ou segurar uma aprovação, só que ele precisa se basear nessa pirâmide. Nós temos os direitos fundamentais, que não pode sair fora, então todos aqueles direitos que a gente falou, que toda a população tem, inclusive a participação ativa, né? Depois, as funções da cidade. E, por último, a conveniência. Então, a lei aplica essa luz da regra. A lei, ela coloca exemplificado, explicado, para que seja respeitada essa pirâmide. Na ponta, né, se foi cumprido os direitos fundamentais de todo mundo, os direitos, as funções da cidade, sociais e ambientais da cidade, foram cumpridas, depois vem a conveniência do município e a vontade do engenheiro que fica lá dentro da Secretaria de Planejamento, de Parcelamento do Solo do município. Então, essa pirâmide deve ser a base. O estudo que vai mostrar a conveniência do município e não só a conveniência, mas também a função da cidade se está cumprindo, é o famoso aí que a gente conhece, o estudo de impacto de vizinhança. Isso também está preposto no Estatuto da Cidade, que o WAVE é um instrumento que vai mostrar o que é justo, o que não é justo de ser colocado, o que precisa, o que não precisa. Então, o WAVE ele vai trazer os diagnósticos dos impactos reais, o que está acontecendo, o que o empreendimento causa na cidade, e trabalhar as medidas preventivas e corretivas para que esses impactos sejam dirimidos. A partir daí, vai ter a medida compensatória, né, necessária para o crescimento ordenado e justo da região. E, por fim, a gente atinge o meio ambiente equilibrado. Então, essas são as funções do estudo de impacto de vizinhança que todo mundo aqui conhece bem. Seria óbvio se a gente não tivesse no Brasil. Não é não, doutor Carlos? Então, bom, Ítalo, está muito claro, né? Então, a lei fala que o município tem uma função social, tem uma função para a cidade, ele pode passar essa função para o empreendedor, e o empreendedor, a partir do WAVE, vai estipular, o município, a partir do WAVE do próprio empreendedor, vai estipular quais seriam as contrapartidas solicitadas, as medidas mitigatórias dos impactos deste empreendimento. Só que o Brasil não é para amadores. Eu não encontrei em nenhum país uma legislação similar à que foi criada aqui no Brasil recentemente para evitar que as prefeituras incorram no abuso da solicitação de contrapartidas. Então, assim, se a lei é clara, o município pode solicitar desde que sejam justas as contrapartidas, para que ter uma lei que barra o abuso, né? Só que aqui no Brasil sempre tem abuso. Inclusive, em algumas regiões, alguns municípios que eu conheço, o abuso é o normal, né? O abuso é o praxe. O normal é você pedir mais, porque, segundo algumas prefeituras, o empreendedor é terrorista, ele causa um dano tremendo para o município para encher os bolsos de dinheiro, para ficar milionário às custas do município. E, portanto, extrapolam na solicitação de contrapartidas. Então, no Brasil, nós precisamos sim de uma legislação, de um artigo na lei federal para barrar, né, certos abusos, certas exigências extrapolativas. Então, da onde que surgiu essa necessidade? Por que que só o Estatuto da Cidade não foi necessário? Porque o Estatuto da Cidade ele legitima a existência da autorização, né, da exigência de contrapartidas, só que ele não garante por si só os limites
e nem ao menos uma pertinência. Ele não exige, ele não deixa claro nem que as contrapartidas precisam ter a ver com o empreendimento. Muitas prefeituras, eu conheço, trouxe até uns casinhos aqui, que a prefeitura solicita uma coisa que não tem nada a ver com o impacto demonstrado pelo EIV. Então, as contrapartidas muitas vezes não estão diretamente ligadas ao empreendimento e são demandas exageradas. Então, esse poder dado pelo Estatuto da Cidade em aprovar ou bloquear um empreendimento pode incorrer, inclusive, em irregularidade administrativa. E aí eu trouxe esses 4 casinhos aqui. Ó. Em Toledo, 5% dos lotes, além dos já doados pela lei. Então, 5% da área aproveitável. No Rio de Janeiro, essa daqui, se eu não me engano, foi julgada inconstitucional. 10% do terreno para licenciamento de empreendimentos na área total superior a 10 mil metros. Então, se você fizer um empreendimento de mais de 10 mil metros, você precisa deixar 10% do terreno para a prefeitura, além do já exigido pela legislação de doação. Tá? Em Budas Artes, isso aqui foi um caso que aconteceu. A Câmara aprovou um loteamento em troca da construção de um posto de saúde, alegando benefício para a população. Se isso daqui é feito, por exemplo, em troca de área institucional, feito de forma legalizada no município, isso aqui acaba sendo bom para o empreendedor e para o município também, tá? Desde que haja uma troca. Agora aqui não. O empreendedor doou a área institucional, doou permeabilidade, tudo que precisava, e a prefeitura condicionou a aprovação a construção, de um posto de saúde em outra localização. Então, uma coisa que não tem cabimento. Tá? E na minha cidade, por exemplo, em Franca, a última dos vereadores lá foi passar uma lei lá, tentar passar, uma lei a toque de caixa, que coloca nas costas do empreendedor, para cada loteamento, independente da quantidade de lotes, aquele tal do ecoponto. Um ecoponto que você tem que ter uma construção, tem que ter um depósito, tem que ter 500 metros de terreno e por aí vai. E aí conseguimos a tempo lá conversar com a turma e mostrar que não tinha cabimento, que esse valor iria ser repassado mais uma vez aos consumidores, como se Franca já não tivesse o lote do metro quadrado mais caro do estado, Então a gente conseguiu segurar isso aí lá. E por último aí, Conchal, uma obra definida pela Secretaria do Planejamento, independente de qual obra, sem possibilidade de reclamação, ou o pagamento de 0,283 UFESP, que para o empreendimento médio de 500 lotes, aí eu estava fazendo a conta, dava mais ou menos R$1.200.000 de depósito de pecúnia. Então a gente entende aí que são de fato questões que não se enquadram na justiça. Negociações questionáveis geram especulação imobiliária. Se a gente tem coisa que passa do limite, se a gente abre possibilidade para obras em outros locais e etc., começa aí a questão da especulação imobiliária, porque vai ter gente trocando muita coisa por muita coisa. Vai ter gente trabalhando aí com o poder público por baixo dos panos em troca de diminuir a sua obra, ou fazer isso, fazer aquilo, Então, cria-se a insegurança jurídica a partir dessas negociações que vão ser questionáveis. E aí vem a Lei da Liberdade Econômica, que é a 13.874 de 2019, que regulamenta, impõe um limite nessa questão das medidas compensatórias para aprovação de loteamentos. Essa lei, nós vamos lá direto para o artigo 3º, que são de direitos essenciais também. Então lembra que na pirâmide os direitos essenciais é o primeiro que tem que ser executado? Então a lei já veio direto nos direitos essenciais para o desenvolvimento e crescimento econômico do país. Não ser exigida medida ou prestação compensatória ou mitigatória abusiva em sede de estudos de impacto ou outras liberações de atividade no direito urbanístico. Não pode ser exigida a medida abusiva, entendida como aquela que requer a medida já planejada para execução antes da solicitação. Então, se já existia um plano para executar determinada obra, é porque já existia o impacto.
Se tal exigência já existia a vontade dela antes, já existiu o impacto, então ela não pode ser requerida ao loteador, que está fazendo agora, né? Utilizar-se do particular para execução impactos que existiam independentemente do empreendimento ou atividade econômica. Então, se a atividade está na região do empreendimento, mas não tem a ver com ele, também não pode ser exigida. Execução ou prestação de qualquer tipo para áreas ou situação daquelas diretamente impactadas pela atividade econômica e que mostra-se sem razoabilidade ou desproporcional, inclusive, utilizada com meio de coação ou intimidação. Então, aquela história do, ó, você que sabe, se você quiser aprovar, você tem que fazer. Lembrando que esse inciso dentro do artigo 3º, ele fala dos direitos essenciais, tá? Então, isso aqui é a base da lei federal. A lei, então, se concentra nesse artigo em evitar as medidas que já foram identificadas anteriormente, compensar com recursos privados questões que não têm nada a ver com o empreendimento, garantir que as medidas se restringam à área direta do empreendimento e manter as proporções, como já falado também anteriormente. Ainda, o mesmo artigo 3º, o inciso 12, fala não ser exigida pela administração pública direta ou indireta certidão sem previsão expressa em lei. Então a gente entra na questão da burocracia. Então nem burocraticamente, igual a gente falou, fisicamente, financeiramente, territorialmente, etc., né? Nem burocraticamente a prefeitura pode abusar do empreendedor. Então a base da lei, que ainda permanecendo no artigo 3º, fala de direitos básicos. Fala que ela não pode me exigir uma certidão que não esteja expressa em lei. Está muito claro. E, infelizmente, é uma das coisas que mais acontece. Eu caí para essa parte da burocracia porque a minha região é extremamente burocrática. A minha cidade e as cidades que estão em volta lá são extremamente assim. Tem documentações que não se acha o bom senso para aquele documento estar lá. Só que antes a gente não tinha a base disso aqui, ó. Tá? A gente entende que existe um limite no gráfico para o embate com o poder público e com os órgãos de saneamento e ambientais. Claro que existe, né? A gente tem que pensar no custo-benefício de você bater de frente. Contudo, essa lei é uma forma da gente bater de frente com classe. Ó, ô secretário, mas olha aqui. Tem isso aqui, ó. Você pode, por favor, me mostrar na onde está na lei expressa que você precisa desse papelzinho aí que você está me pedindo? Tá? Então, esse é o trabalho que eu costumo fazer. Eu me basear na legislação e na norma para conversar com o cara numa boa. Ó, tá, né? Vamos lá, cadê? Né? E muitas vezes com o jurídico, você vai ter que conversar e por aí vai. Contudo, a lei, tá, está nos baseando. O maior desafio enfrentado é a burocracia, e todo mundo sabe. Então, a ideia da lei é permitir a igualdade em condições de que todos empreendam sem distinção, evitando assim as especulações imobiliárias e as eventuais improbidades administrativas. Essa nova lei, que é a 13874 da liberdade econômica, aquela lei que a gente já falou bastante aqui, né? Muito boa, inclusive. Ela norteia o agente público, tá? E mostra para ele, inclusive, as oportunidades de trabalhar as contrapartidas com o empreendedor. É uma coisa boa para ele, é uma coisa boa para a cidade, é uma coisa boa para nós também. Só que toda e qualquer medida que se mostre incompatível deve ser questionada. Porque se antes a gente não tinha embasamento, hoje em dia nós temos embasamento. E o que a gente não questiona cresce. Nós estamos vivendo isso aí hoje lá em Franca. Muita coisa a gente foi deixando passar porque precisa liberar o empreendimento. Hoje em dia o monstro está gigantesco. Foi crescendo. Foi sendo alimentado e foi crescendo. Essa legislação facilita essa negociação. E se o município ou os órgãos de saneamento ambientais emitem uma solicitação de contrapartida injusta, ele precisa reconsiderar para uma mais razoável. E o razoável todo mundo sabe o que é, também é claro. Caso haja uma contrapartida injusta ao ver do empreendedor,
Primeira coisa, mandado de segurança, Ministério Público vai lá, quero abrir essa denúncia, porque a lei fala claramente isso aqui. Então, o mandado de segurança, os juristas aí me corrijam, pode ser emitido, ele pode ser criado, né, aberto, caso haja uma clara contraposição, uma clara afronta à lei, é isso? Então, uma contrapartida injusta agora é uma clara afronta. Reporta o Ministério Público, isso aqui são etapas, tá? Você vai fazer uma coisa depois da outra. Abre um processo por irregularidades administrativas localmente, pode ser até no próprio município e no próprio Ministério Público. Depois, se não tiver resultado, aí vai, né? Inquérito civil, ação civil pública. É responsabilidade de todos os municípios atualizarem as suas leis para proibir explicitamente medidas compensatórias abusivas. Então, vamos fazer também esse trabalho, tá? Quem tem as associações nos municípios aí, de movimentar para que os vereadores impulsionem uma lei nesse sentido, tá? Colocando na complementar municipal que é proibido essas medidas compensatórias abusivas. Porque se tiver, fica claro, muitas vezes o técnico do município ele não conhece a lei federal. Se você levar lá, pode ser que ele obedeça e pode ser que não. Se ele não obedecer, ele vai falar que é a municipal, que vale, etc. Muitos municípios são assim, né? Então, se a gente conseguir colocar essas questões nas municipais, melhora muito a nossa atividade. Enquanto não tiver nas leis municipais, a gente vai se basear na federal, porque os empreendedores não devem ser submetidos a essas decisões arbitrárias, porque atrapalha inclusive o comercial, atrapalha inclusive o mercado no município, né? Se atrapalha a competitividade, se atrapalha a execução saudável da atividade. Porque eu puder ajudar, eu dei uma estudadinha sobre esse assunto, só entrar em contato comigo, falar comigo depois. O Dr. Carlos está aí também, que é especialista nesse assunto. E depois dá uma olhadinha lá no Instagram, tá bom? Acho que por enquanto é só isso, doutor.